Julia Quinn, série Os Rockabys, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 14. 10 minutos depois, George, Andrew e Billy estavam no gramado, observando um criado avançar com dificuldade em direção a eles, arrastando o conjunto de croquis. Adoro o croquis, anunciou Billy, esfregando as mãos e sentindo o revigorante ar da tarde. Foi uma ideia brilhante. Foi sua, observou George. É claro que sim, disse ela de forma alegre. Ah, olhe, lá vem Georgiana. George protegeu os olhos, examinando a área além do gramado. Como previsto, vinha acompanhada de Lady Alexandra, e se não estivesse enganado, de um dos irmãos Braybrook. Obrigado, William, falou Billy, quando o criado colocou o conjunto no lugar. Ele assentiu. E Lady? Espere um instante, disse Andrew. Não quebramos um dos tacos no ano passado? Meu pai encomendou um conjunto novo, informou Billy. Mesmas cores? Ela fez que não com a cabeça. Não temos vermelho desta vez. George virou-se para ela. Por que não? Bem, começou ela, parecendo um pouco envergonhada. Tivemos muito azar com o vermelho. As bolas acabavam indo parar no lago. E você acha que uma cor diferente pode corrigir o problema? Não, mas espero que o amarelo seja mais fácil de se ver sob a superfície. Alguns instantes depois, Georgiana e seu pequeno grupo de jogadores chegaram ao local. George deu um passo instintivo em direção a Billy, mas foi muito lento. Lady Alexandra já segurava sua manga. Lord Kennedy, chamou ela. Que delícia será jogar croquis. Obrigada por me convidar. Foi a senhorita Georgiana, na verdade, disse ele. Ela sorriu, como quem pensa que sabe das coisas. A seu pedido, tenho certeza. Billy parecia prestes a vomitar. E Tenente Roxby, continuou Lady Alexandra, a mão firme em torno do braço de George, mesmo quando se virou para Andrew. Mal tivemos a chance de conversar ontem à noite. Andrew fez uma reverência com todo o devido cavalheirismo. O senhor conhece Lord Northwick? Perguntou ela. George tentou desesperadamente chamar a atenção do irmão. Aquele era um rumo de conversa que nenhum deles gostaria de tomar. Por sorte, o criado acabara de tirar a capa do conjunto de croquis e Billy assumiu o controle de forma eficiente. Aqui está, disse ela, puxando um dos tacos de sua posição. Andrew já prometeu o verde a Georgiana. Então vamos ver. O Sr. Braybrook fica com azul, Lady Alexandra pode ficar com rosa, eu fico com amarelo, o Tenente Roxby fica com o roxo e Lord Kennard com o preto. Não posso ficar com o roxo? Perguntou Lady Alexandra. Billy olhou para ela como se tivesse pedido para revisar a carta magna. Gosto de roxo, explicou Lady Alexandra muito tranquilamente. As costas de Billy se retesaram. Decida, com o Tenente Roxby. Para mim não faz diferença. Andrew lançou a Billy um olhar curioso. Depois ofereceu seu taco a Lady Alexandra, com uma reverência galante. Como a dama desejar. Lady Alexandra assentiu graciosamente. Muito bem, disse Billy torcendo o nariz. Georgiana fica com verde, o Sr. Braybrook com azul, o Tenente Roxby com rosa, eu com amarelo, Lord Kennard com preto e Lady Alexandra com roxo. Completou, olhando de lado para ela. George começava a perceber que Billy realmente não gostava de Lady Alexandra. Nunca joguei isso antes, falou o Sr. Braybrook. Ele balançou o taco algumas vezes, quase acertando a perna de George. Parece muito divertido. Certo, disse Billy rapidamente. As regras são bem simples. A primeira pessoa a acertar a bola por todos os arcos na ordem correta ganha. Lady Alexandra olhou para a coleção de arcos ainda próximos ao conjunto. Como saberemos a ordem correta? É só me perguntar, respondeu Billy. Ou ao Tenente Roxby. Já fizemos isso 1 milhão de vezes. Qual de vocês geralmente ganha? Perguntou Braybrook. Eu, disseram os dois. Nenhum dos dois, falou George com firmeza. Eles raramente conseguem terminar uma partida. Todos vocês deviam tomar cuidado. Esse jogo pode ficar violento. Mal posso esperar, comentou Georgiana, praticamente vibrando de animação. Ela se virou para Lady Alexandra. Vocês também devem acertar o bastão no final. Billy não mencionou isso. Ela gosta de deixar algumas regras de fora, explicou Andrew, para penalizá-los mais tarde, se estiverem ganhando. Isso não é verdade, protestou Billy. Não trapaceiem pelo menos
metade das vezes que o derrotei. Se alguma vez jogar croquis novamente, aconselhou George a Lady Alexandra. Peça para lhe explicarem todos os regulamentos e regras. Nada do que aprender aqui será minimamente aplicável. Eu já joguei antes, observou Lady Alexandra. Lord Northwick tem um conjunto. Georgiana se virou para ela com um ar confuso. Pensei que Lord Northwick estivesse noivo da sua irmã. E está, replicou Lady Alexandra. Aí eu pensei. Georgiana fez uma pausa, a boca aberta por um segundo ou dois, antes de finalmente se decidir e continuar. A senhorita fala bastante dele. Ele não tem irmãs, disse Lady Alexandra de maneira seca. Naturalmente, nós nos afeiçoamos muito um ao outro. Eu tenho uma irmã, disse o Sr. Braybrook. Seu comentário foi recebido por um instante de silêncio. E então, Georgiana disse, isso é maravilhoso. Nelly, confirmou ele, apelido de Eleonor, ela é muito alta. Ninguém parecia saber o que dizer sobre isso. Bem, interveio Andrew, interrompendo um momento agora definitivamente estranho. É hora de colocar os arcos. O criado não pode fazer isso? Perguntou Lady Alexandra. Billy e Andrew se viraram para ela como se ela tivesse enlouquecido. George ficou com pena e aproximou-se para murmurar. Eles podem ser um pouco metódicos com relação à colocação. Lady Alexandra ergueu ligeiramente o queixo. Lord Northwick sempre disse que os arcos devem ser dispostos em forma de cruz. Lord Northwick não está aqui, retrucou Billy. Lady Alexandra arfou. Bem, não está mesmo? Protestou Billy, olhando para o resto do grupo em busca de apoio. George estreitou os olhos, a tradução visual de uma cutucada nas costelas. E Billy deve ter percebido que ultrapassaram o limite. Um limite absurdo, mas ainda assim um limite. Ela era anfitriã e precisava se comportar como tal. Mas era fascinante assistir. Billy era uma competidora nata e nunca fora conhecida pelo excesso de paciência. Certamente não estava inclinada a aceitar a sugestão de Lady Alexandra. Ainda assim, endireitou os ombros e abriu um sorriso quase agradável, enquanto virava de volta para a convidada. Acho que vai gostar de jogar assim, senhorita Alexandra, disse ela atenciosamente. E se não gostar, pode contar tudo a Lord Northwick, e então saberão que, com certeza, a forma dele é superior. George bufou. Billy o ignorou. Os arcos, lembrou Andrew a todos. George e eu faremos isso, disse Billy, pegando-os da mão de Andrew. George olhou para ela com certa indulgência. Ah, nós faremos? Lord Kennard, murmurou ela por entre os dentes cerrados. Faria a gentileza de me ajudar a colocar os arcos? George olhou para o tornozelo machucado dela. Por que a senhorita não consegue andar direito? Ela ofereceu-lhe um sorriso excessivamente doce, porque gosto da sua companhia. Ele quase riu. Andrew não vai conseguir com um braço só. Ninguém mais sabe onde ficam, continuou ela. Se jogássemos dispostos em cruz, disse Lady Alexandra ao Sr. Braybrook, qualquer um de nós poderia colocar os arcos. O Sr. Braybrook assentiu. Começaríamos na nave, orientou Lady Alexandra. Então seguiríamos para o transepto e depois para o altar. O Sr. Braybrook olhou para o taco e franziu a testa. Não me parece um jogo muito religioso. Mas poderia ser, retrucou Lady Alexandra. Mas não queremos que seja, rebateu Billy bruscamente. George segurou o braço dela. Os arcos, disse ele, puxando-a para longe antes que as duas damas se atacassem. Eu realmente não gosto dessa garota, resmungou ela, quando já não podia ser mais escutada. É mesmo? Murmurou George. Nem percebi. Apenas me ajude com os arcos, pediu ela, virando-se em direção a um grande carvalho à margem da clareira. Vamos. Ele a observou dar alguns passos. Ainda mancava, mas parecia diferente de alguma forma, mais desajeitada. Você se machucou de novo? Isso? Billy bufou irritada. Foi a cela lateral. Perdão? Ela deu de ombros. Não posso colocar o pé ruim no estribo, então tive que cavalgar de lado. E você precisava cavalgar por quê? Ela olhou para George, como se ele fosse um idiota, o que ele estava bastante certo de que não era. Billy, disse ele, agarrando-a pelo pulso para que os dois parassem de andar. O
que era tão importante a ponto de fazê-la cavalgar com o tornozelo machucado. A cevada, disse ela de pronto. Ele devia ter ouvido mal. O quê? Alguém precisava se certificar de que estava sendo plantada de forma correta, disse ela, desvencilhando habilmente a mão. Ele ia matá-la, ou pelo menos pretendia. Só que ela provavelmente acabaria se matando primeiro. Ele respirou fundo. Depois perguntou do modo mais paciente possível. Esse não é o trabalho do seu administrador? Ela ergueu as sobrancelhas. Não sei o que o senhor pensa que faço todo dia quando não estou em uma das recepções em casa, mas sou uma pessoa extremamente ocupada. Algo mudou na expressão dela, algo que George não conseguia definir com exatidão. Então ela falou, sou uma pessoa útil. Não consegui imaginar alguém pensando outra coisa, disse George, embora tivesse a sensação de que ele mesmo já pensara diferente, e não fazia muito tempo. Mas que diabos vocês dois estão fazendo aí? Berrou Andrew. Vou massacrá-lo, falou Billy fervendo de raiva. Os arcos, disse George. Só me diga onde você os quer. Billy separou e o estendeu. Lá, debaixo da árvore, mas sobre a raiz. Certifique-se de colocá-la em cima da raiz. Caso contrário, será muito fácil. George quase a cumprimentou. Quando voltou de sua tarefa, ela já estava no campo, colocando outro arco no lugar. Ela deixara o restante dos arcos em uma pilha. Então ele se abaixou e pegou-os. Ela olhou para cima, enquanto firmava o arco. O que você tem contra Sir Reginald? George rangeu os dentes. Ele devia saber que não escaparia tão facilmente. Nada, mentiu. Simplesmente não achei que ele fosse gostar do jogo. Ela se levantou. Mas você não tem como saber isso. Ele passou a competição inteira de arco e flecha descansando em uma cadeira de jardim, reclamando do calor. Você não se levantou. Eu estava aproveitando o sol. Não tinha feito muito sol, mas ele não ia lhe contar a verdadeira razão para ter ficado preso à cadeira. Tudo bem, concordou Billy. Sir Reg provavelmente não é o melhor candidato para o croquis, mas insisto que poderíamos ter arrumado alguém melhor do que Lady Alexandra. Concordo. Ela, Billy piscou. Concorda? Claro, tive de passar a noite toda conversando com ela. Como você ressaltou de forma tão enfática. Billy parecia prestes a erguer os braços frustrada. Então por que não fez objeções quando Georgiana sugeriu o nome dela? Ela não é má pessoa, apenas irritante. Billy resmungou algo baixinho. George não pôde conter o sorriso que se abriu em seu rosto. Você realmente não gosta dela, não é? Não mesmo. Ele riu. Pare com isso. Com isso o quê? Rir? Ela cravou um arco no chão. Você é tão cruel quanto eu. Pelo alvoroço que fez, parecia que Sir Reg havia cometido um ato de traição. Alvoroço? George colocou as mãos nos quadris. Isso é completamente diferente. Ela ergueu os olhos. Como? O sujeito é um bufão. Billy soltou uma gargalhada. Não foi exatamente feminina, mas suave e encantadora vindo dela. Inclinou-se em direção a ele com um ar de pura ousadia. Acho que está com ciúmes. George sentiu o estômago revirar. Certamente ela não havia percebido. Não, aqueles pensamentos que vinha tendo era uma loucura temporária, algo trazido à tona pela proximidade. Só podia ser. Passara mais tempo com ela na última semana do que em anos. Não seja ridícula, disse ele com desdém. Mas eu acho isso, provocou Billy. Todas as damas estão se atirando para cima dele. O senhor mesmo disse que ele tem um sorriso bonito. Eu disse? Disparou George, antes de perceber que não se lembrava exatamente do que falara. Para a sorte dele, Billy já havia interrompido. A única dama que não se rendeu ao encanto dele foi a ilustre Lady Alexandra. Billy lançou-lhe um olhar por cima do ombro. Provavelmente porque está ocupada demais tentando conquistar a sua atenção. Você está com ciúmes, rebateu ele. Ora, por favor, zombou ela, passando para o próximo ponto. Ele a seguiu, um passo atrás. Você não disse que não. Não, disse ela, bastante enfática. É claro que não estou com ciúmes. Acho que, sinceramente, ela não bate muito bem da cabeça. Por que está tentando chamar a minha atenção? Perguntou George, incapaz de evitar prolongar o assunto. Ela estendeu a mão para pegar o outro arco. Claro que não. Essa é provavelmente a coisa mais sensata que ela já fez. Ele fez uma pausa. Por que isso soou como um insulto?
Não é, garantiu-lhe Billy. Eu nunca seria tão ambígua. Isso é verdade, murmurou ele. Você insulta com total transparência. Ela revirou os olhos antes de voltar ao tópico. Lady Alexandra. Eu estava falando sobre a obsessão dela por Lord Northwick. Ele está noivo da irmã dela. Pelo amor de Deus. Ah, isso. Imitou ela, cravando outro arco no chão. O que há de errado com ela? Andrew salvou George de responder, pois estava berrando o nome deles de novo, exigindo veementemente que se apressassem. Billy bufou. Não acredito que ele acha que pode me vencer com o braço quebrado. Percebe que se você vencer, quando eu vencer, caso vença, parecerá o pior tipo de campeão, aproveitando-se da fraqueza dos outros. Ela o encarou arregalando os olhos de forma inocente. Mas eu mal consigo andar. Você tem uma percepção conveniente da realidade. Ela sorriu. Conveniente para mim. Ele balançou a cabeça, sorrindo mesmo sem querer. Agora, acrescentou ela, baixando a voz mesmo que não houvesse ninguém por perto. Você está no meu time, não está? George estreitou os olhos. Desde quando há times? Desde hoje. Ela se inclinou para perto. Temos de esmagar Andrew. Está começando a me assustar, Billy. Não seja bobo. Você é tão competitivo quanto eu. Não acho que eu seja. Claro que é. Só mostra isso de forma diferente. Ele pensou que ela iria discorrer sobre o assunto. Mas não. Não quer que Andrew ganhe, não é mesmo? Perguntou ela. Não sei bem até que ponto me importa. Ela recuou. Ele riu. Não pôde evitar. Ela parecia muito afrontada. Não. É claro que eu não quero que ele vença, disse George. Ele é meu irmão. Mas ao mesmo tempo, não tenho certeza se quero recorrer à espionagem para garantir isso. Ela o encarou com um olhar desapontado. Ah, está bem, cedeu ele. Quem está no time de Andrew, então? O rosto de Billy se iluminou de imediato. Ninguém. Essa é a graça. Ele não vai saber que formamos uma aliança. Não tem como isso acabar bem, opinou George, dirigindo-se a ninguém em particular. Estava bem certo de que o mundo não estava ouvindo. Billy colocou o último arco no lugar. Este daqui é terrível, falou ela. Lance com bastante força e ele vai parar nas roseiras. Vou encarar isso como um conselho. Exatamente. Billy sorriu e George ficou sem ar. Ninguém sorria como Billy. Nunca sorrira. Ele sabia disso há anos. E ainda assim, só agora, permitiu-se praguejar mentalmente. Aquela deveria ser a atração mais inconveniente da história. Billy Bridgeton, pelo amor de Deus, ela era tudo o que ele nunca quisera em uma mulher. Era teimosa, estupidamente prudente. E se ela tiver um momento feminino em sua vida, ele nunca tinha visto. E ainda assim, ele engoliu em seco. Ele a queria como nunca quisera nada. Queria o sorriso dela e o queria só para si. Ele a queria em seus braços, sobre o seu corpo, porque de alguma forma sabia que na cama dele ela seria misteriosa e feminina. Ele também sabia que cada uma dessas deliciosas atividades exigia que se casasse com ela, que era tão absolutamente ridículo, que, pelo amor de Deus, resmungou Billy. George despertou do seu devaneio. Andrew está vindo, avisou ela. Espere um instante, berrou. Ele é tão impaciente. Olha quem fala. Não me venha com essa. Ela começou a marchar de volta para o início do percurso, da melhor forma possível. Realmente, ficava ridícula mancando daquele jeito. Ele esperou por um instante, sorrindo atrás dela. Tem certeza de que não quero taco preto? Eu odeio você, brandou ela. Ele não pôde deixar de rir. Tinha sido a declaração de ódio mais alegre que já ouvira. Eu também odeio você, murmurou ele, mas ele também não falava sério.